Fala, galera! Muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Romanato, sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então, se você chegou até aqui, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem que o conteúdo é sempre maravilhoso. Hoje estamos aqui com Senhor Romasex, ao meu lado, nos comentários. Obrigado. Técnicos. Mó carinho estar aqui de novo. É sempre um prazer. Estamos também com Bibi e Renato, eles que são os administradores do Guia Liberal. Bem-vindos. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada por aceitar meu convite. É um prazer. E aí já quero saber como que surgiu a página, como que vocês conheceram. Ih, vamos começar do começo. São muitas dúvidas. Bom, pode falar. Ela melhor para falar. Quem está mais tempo no meio? Ele. Tá há 13 anos. 13 anos, desde 2010 aí, com uma experiência fantástica e de lá para cá, só história para contar. Eu estou há 7. E vocês há 7. E se conheceram no meio? Sim, juntos nós estamos há 3 anos. Tá, legal. Então é igual a gente, quer dizer... de tempo junto é igual. Sim. 3 anos também? 3 anos também. Que legal. Quando vocês fazem? Ixi, fiz pergunta. Corta, volta. Já comecei colocando volta a parte da apresentação. Não, em outubro. Outubro, nós também. A gente também. Nós também. Então, caramba, tá os dois, eu também. Falei de assunto. que a gente jogo, né? De bebe água ou responde, né? A gente é bem ruim com datas, assim, a gente não gosta. Só algumas, a gente não... Acho que é o mês, assim, né? Mas de restante... Inclusive, aniversário do meu pai, da minha amiga, eu sempre fico em dúvida qual que é qual, porque um é um dia antes, outro é depois, aí eu tenho dificuldade também. O aniversário, graças a Deus, o da Bruna é bem fácil, né? Dia 25 do 12. Nossa, esse sorte, não tem como. Qualquer coisa é um Feliz Natal. E ela continua te olhando. E aniversário. Isso. Nem a família, lembra. Já tá tudo certo. Só não pode esquecer de dar o parabéns, né? Você chega e fala, ó, Feliz Natal. Aí, ó, tá, que mais? Fica esperando o outro. Já tô acostumada. Então, e aí eu queria saber, assim, eu comecei a seguir, né, o Guia do Meio Liberal. Lembro que alguém falou, Bruna, por que você não faz parceria e tal? Eu entrei, tava bem no comecinho. Eu falei, mas nem tem muito seguidor. Um pouquinho. Tá vendo? E tal. E aí, meio que passou e morreu o assunto. E aí começou a aparecer um conteúdo ótimo pra mim, novamente. E eu falei, nossa, mas isso daqui tá muito bom. Aí eu fui ver que era o mesmo, que do nada cresceu. Vocês, assim... Eu senti isso, que começou a vir com um conteúdo bom e cresce muito rápido, né? Cresceu de um bastante. jeito que a gente não esperava também. A gente começou praticamente em fevereiro, né? Foi em fevereiro que a gente começou mesmo, falar assim, vamos, porque até então a gente postava era uma vez a cada 2, 3 semanas. Não, então, até, acho que era uma vez por mês, olha lá. Assim. Porque a gente também não tinha assim, essa intenção de projeto mesmo. Era um lugar onde a gente colocava alguma coisa que a gente achava interessante e queria compartilhar. E tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter uma constância, um conteúdo estratégico ali, tem que ter. E aí, o que mudou, assim, de vocês? Foi isso, da frequência, e vocês começaram a perceber o que as pessoas estavam procurando? Eu acho que principalmente, assim, quando a gente teve a ideia no carro, dirigindo, assim, a gente conversando, porque a gente usa o Tinder como casal, que a gente gosta muito de sair com meninas e gosta de iniciar meninas no meio liberal também e tal. E aí a gente explicava para as meninas como que funcionava o meio. E diferente de outras pessoas, assim, quando explicavam pra gente, chocam as pessoas. Só que a gente explicava de um jeito mais didático, uma coisa mais leve, olha, veja por esse lado, veja nessa forma de liberdade, veja nessa forma de explorar a sua sexualidade e tal. Então a gente começou a explicar. E as meninas se encantavam. Aí elas falavam, você pode me mandar um texto depois falando sobre isso, que eu quero pensar sobre isso, eu quero entender melhor. Olha. Então elas começaram a gente começou a sentir que havia esse gap, essa necessidade de uma explicação mais didática, menos sexualizada, uma coisa bem mais floreada. Tanto que a nossa página nunca recebeu nenhuma denúncia, nunca caiu nada, porque o conteúdo é totalmente soft, ele é totalmente leve, tanto a linguagem quanto as imagens.
E aí, a gente conversando... Meu, e se tivesse um lugar, né, pra gente centralizar isso, sei lá, a gente pensar num blog, putz, mas alcance de blog hoje em dia, né, não sei. Aí a gente poderia mandar o link pras meninas, tipo, você quer saber sobre isso? Ó, olha isso, não sei o quê. Aí, e eu gosto muito de escrever, né, eu sou formada em letras, então eu já tenho essa coisa de escrever sobre alguma coisa. Escrever sobre relacionamento e sexualidade foi um prato cheio, porque é juntar as duas coisas que eu amo falar. E todos os meus textos passam pela curadoria dele, porque senão fica só na nossa cabeça. Então, aqui a gente tem a visão de um homem, de uma mulher, de um single de muitos anos do meio. Então, porque às vezes eu comecei como casal. Então, às vezes a visão ali fica meio restrita ao casal, né? Sim. Aí depois eu passei a ter o perfil de single. E então a gente usa as nossas experiências para criar esses conteúdos. E aí a gente começou a criar, só que a gente não falava para ninguém que a gente era do guia. Que essa época eu não sabia que era você. Não. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Tanto que na Intime Expo, que a gente até se encontrou lá, a gente tava com o crachá do guia, a gente virava ao contrário quando chegava perto das pessoas, porque tava escrito guia meio liberal. Aí a gente começou a contar para as pessoas e tal. E ali as coisas começaram a acontecer. Ali que daí surgiu o convite para ir na Camila. E aí foi a primeira vez que a gente, somos nós, a gente que administra. Porque a gente sabia que se a gente falasse para os amigos que nós éramos os administradores, a galera ia lá apoiar. Ia lá comentar, ia lá curtir, compartilhar, ia recomendar. E a gente não ia sentir se o conteúdo foi validado de fato ou não. Porque as pessoas iam apoiar pela gente. É porque é amigo, vamos dar uma força e tudo. Mas a gente queria saber se de fato o conteúdo ele era bom a ponto das pessoas se interessarem. Né? E essa era uma preocupação nossa. Se ele era por si só. E aí a gente começou a receber muita validação de pessoas que estavam ingressando, pessoas das mais variadas profissões, psicólogos, terapeutas, advogados, médicos. E aí começaram, olha, nossa, nunca tinha visto o meio dessa forma, eu não achava que era assim. E aí a gente começou a receber muito. Aí até que a gente, ali por fevereiro, mais ou menos, a gente, acho que tá na hora a gente começar a dar uma guinada boa nisso aqui. Né? Aí a gente começou a criar conteúdo com mais frequência. E aí as coisas começaram a crescer muito. E aí tá indo bem, graças a Deus. Sim, nossa, muito legal. Eu lembro que me chamou a atenção um post e eu não tava lendo. Sabe quando você lê o post e não sabe de quem é? Depois que você lê, que você vai ver. E aí foi isso. Aí eu fui li e falei, cara, que ótimo, que era um texto sobre panelinha no meio liberal. Que quando eu entrei no meio, eu entrei num grupo, e aí eu lembro que comecei a amizade com algum single, alguma coisa, e as pessoas falavam muito de panelinha. Sim. E eu não entendia por que a panelinha era tão ruim. Uhum. E meio que só ficava ouvindo que panelinha era ruim, que single era maldito, era isso. E aí, depois que eu fui entender que as panelinhas são as pessoas que se... fecham nelas, né? Elas começam a frequentar, começam a conhecer, aí os assuntos se dão, é igual fazer amizade na escola. Porque que tem mais o grupinho do fundão, o grupinho da bagunça, dos nerds. Tipo, afinidades. Exatamente. Então, a panelinha não é algo ruim. E quando eu entendi isso, eu falei, nossa, olha como me ensinaram errado. E aí, nesse texto que eu li, eu já fui lá escrever assim, de quem é esse texto? E aí, depois que eu fui, porque eu achei que era uma outra página X, eu achei que era a página do Pub, que tem uns conteúdos bem aleatórios, né? E aí eu fui lá e falei assim, de quem é esse texto? Aí falou, não, todos os textos são nossos. São autorais, nossa. Aí eu comecei a me ligar, comecei a ver, vi que vocês tinham crescido pra caramba. E eu falei, nossa, o conteúdo tá muito bom. E esse da panelinha foi um pedido que a gente recebeu, na verdade, porque as pessoas elas vão para as casas de swing, para as casas liberais, e muitos voltam de lá muito frustrados. Tipo, a gente não conseguiu interagir com ninguém, a gente não conseguiu conversar com ninguém, porque sua panelinha a gente não conseguiu transitar em nenhum ponto. E aí eles saem de lá, tipo, não é meu lugar, não é... E aí, ali a gente coloca uma reflexão diferente, de que, embora existam esses grupos, eles não são fechados, né? Eles não são impenetráveis, né? Sim. Sim, a gente vê muito com a panelinha, é um termo meio pejorativo, né? Nossa, tem panelinha, Na verdade, não tem panelinha, tem afinidades. São afinidades. Porque muitas pessoas do meio liberal optam em
viver somente o meio liberal. E aí são poucas as opções, são poucas as casas ainda, tudo. Então é comum que as pessoas se reencontrem. E nesse reencontro discutem temas que já são comuns entre eles, mas não é um lugar fechado, é aberto. Lógico que precisa da iniciativa de pessoas que estão chegando. De repente se aproximar, uma abordagem bacana, né? Às vezes as pessoas acham que, porque está na casa de swing, no meio liberal, acham que a abordagem é uma conversa, um convite direto ao sexo. E não, seja agradável, se apresente, pega um gancho de uma conversa, aí chega perto, assim, a pessoa comentou sobre, sei lá, eu fui numa festa liberal. Pô, você foi numa festa liberal? Pô, como é que é? Eu nunca fui. Se apresenta, vai chegando, você vai ver que a panela tende a crescer. Porque assim, também, às vezes você tem uma galera que gosta de, vou dar um exemplo, gosta de beber álcool. Tem uma galera que não gosta de beber álcool, né? E tá tudo bem. Sim. Mas às vezes a pessoa tá ali, né, numa situação, e outra pessoa prefere estar em outra, né? Ou vou dar outro exemplo. Tem casal que não gosta de trocar nome, não gosta de se conhecer, não gosta de, sabe, só gosta de transar e ir embora. Esse cara vai estar num grupo que a gente tá? Difícil, porque a gente gosta de trocar ideia, estar junto. Tá, a gente vai lá, convida o cara vai lá, transa e vai embora, a gente vai, pô, mas já foi embora. Vai ter a panela dele? Provavelmente tem, né? Porque essas pessoas têm pessoas em comuns a esse tipo de gosto. Mas ele tem que encontrar a panela dele e tomar essa iniciativa de abrir a panela. Porque a gente mesmo tem nosso grupinho e a gente fala que quando a gente tá junto, as conversas e tudo é meio que uma terapia, que a gente conversa tanto e faz várias reflexões. Esse final de semana mesmo, a gente falou, caralho, é muito bom a gente estar junto. Aí a gente fica assim, mas será que a gente ama a panelinha? Porque a gente... Você viu aquele post lá dos meninos? Porque a gente, por mais que a gente sempre gosta de trazer outras pessoas, sempre acolhe, sempre tem uma menina que tá passando uma dificuldade que a gente, vem cá, amiga, vamos te ajudar, vem isso e não sei o que. Então a gente tem muito essa coisa que a gente fala, né? Esse cuidado que a gente fala do cabaré das ladies, que a gente fala que as ladies que mandam e a gente se ajuda e uma outra, e é muito mais do que o dia a dia mesmo, da gente se falar, de umas querer saber, querer ajudar no trabalho, disso, de aquilo, no relacionamento. Então, quando tem alguma coisa, faz uma DR coletiva ali, me ajuda, uma me terapia ajuda, em grupo. A terapia junto. Então, a gente sempre fica assim, mas será que a gente chama panelinha? Mas a gente chama panelinha. Mas tudo bem a gente ser uma panelinha, né? Então, tem essa coisa, e aí a gente começou a ver que não é ruim, sim, porque são afinidades. Exatamente. E a gente, é uma nova família, né? Esses dias mesmo eu estava vendo naquele Saia Justa a importância de você ter amigas mulheres e o porquê que as amigas vão mudando. Porque é a sua fase da vida. Então tem aquela amiga lá de infância que às vezes você se afastou, mas você não deixou de ser amiga. Quando você encontrar, é como você viu ela ontem. Sim. Mas aí, no momento do meio, que você entra pro meio, as amizades começam a mudar e fica uma coisa muito, muito... Nossa, que bom que eu consigo contar sobre o meio pra ela, e aí aquilo vai ficando muito íntimo. Porque assim, é difícil você falar com alguém que não seja do meio, sobre o meio, né? Você chegar pra um amigo teu antigo, PB, chegar e falar, pô, cara, tu não sabe o que aconteceu ontem. Nossa, aí falar, pô, você é maluco, irmão. Pô, mas isso, você, cara, tu faz isso e tu deixa fazer não aquilo. Acredito. Pô, não. Vou contar pro Miguel agora. Miguel, porra, tu não sabe, pô. Aí já era. Os caras não entendem. É complicado. Mas é assim, como uma panelinha de vocês, né? Vocês têm uma panelinha. Tenho certeza que não foi todo mundo que chegou ali no mesmo instante. Teve momentos que as pessoas foram chegando. Ou seja, a panela tá aberta. Né? Aberta. Então, a gente vai chegar. A gente mesmo, a gente vai se aproximando de vocês, vai criando afinidade. Num próximo encontro onde vocês estiverem, a gente vai se aproximando. Ou seja, fora que a gente mora a 500 metros. Olha isso. Opa! Olha a panela aumentando aí, ó. Descobrimos isso hoje. Então vamos pra panela de pressão, olha. Dá pra eu ir andando até. Panela de pressão. Era pra ter levado um café da manhã, né? Pra gente tomar junto. Um café, porra. Dá pra ir a pé, não, inclusive. Dá pra ir a pé, é verdade. Dá pra ir a pé. Deve nem 10 minutos, acho, né? Dá pra ir a pé daqui até Aparecida do Norte, né? Mas qualquer lugar dá pra ir a pé. O tempo. Se tiver um rio na frente, você vai a pé, né? Muito bom. E o que mais? Queria que você contasse aquela história lá que você contou no carro. Primeira vez que tu foi numa casa liberal. Como é que foi? Conta pra gente. Eu contei na Camila, na primeira vez que a gente foi, e foi traumático. Até hoje eu tremo, choro. Mano. Como é que foi isso aí? Foi bem interessante, né? Eu trabalhava, né, num hospital, né, em São Paulo, e tinha uma menina, uma estagiária, que eu já era doido pra pegar ela, né, tudo. Mas não tinha nenhuma oportunidade, né, tava difícil aí a situação. E aí ela me chama um dia pra ir numa balada liberal,
Né? Foi uma conversa muito aleatória. Ela falou que tinha ido naquele dia, era uma segunda-feira. Ela falou, nossa, eu fui num final de semana lá na Love Story. Conhece a Love Story? A antiga Love Story ainda. Não é essa Love Cabaré, mas a antiga Love Story. Ela falou, você foi na Love? Já fui, maneiro. Eu falei, então, e lá me deram um convite pra uma balada liberal. Bora? Eu falei, nossa, estouro. Só que na minha cabeça, estouro, porque eu vou pegar ela. Pelo menos ela tá me dando essa moral. Não sei se eu ia pegar. Bobinho, vai, balada liberal? Pô, tá me chamando. É tipo como se ela estivesse me chamando pra um pub, uma padaria, sei lá, enfim. Aí chego num belo dia, nessa balada liberal, que até numa casa que hoje não tem mais, a Casa Blanca, que ficava em Moema, né? Ficava, né? E aí, ela... Bom, chegou o liberal, fiz toda uma pesquisa. Aí falei assim, não, estourei, né? Porque... Comecei a beber, peguei comando e dava. Falei, vamos aproveitar que já que é liberado. Pode beber à vontade. É open bar, né? O que é liberal? Olha o que as pessoas pensam. Liberal pra mim era, falei, nossa, mano, tá tudo liberado. Até comida. De fato, comida, mas não era a comida que eu imaginava. E aí, beleza. Então, começando a beber e tal. Ela começou a assustar. Falei, nossa, menino, você é rico. Eu falei, não sou. Esse é o problema. E aí a gente vai pro tal do labirinto. Não sabia o que era labirinto. O labirinto tava na minha cabeça, né? Com vodka, tudo misturando ali. E a gente vai pro labirinto, começa a ver o pau quebrando ali. E aí começa. E pra mim eu achei que... Porque tá um efeito do álcool, né? A galera tá se empolgando aqui, né? O álcool entra, a verdade sai. E eu achei que era isso. Por isso que a galera tava meio que transando. Nem me raciocinei que ali era um ambiente propício a isso. Uhum. A gente vai pra uma cabine e tal, começa a se pegar e tal. Coisa, tirar a roupa, coloca lá bonitinho, né? Jeitosinha de 4 ali. E daqui a pouco entra uma senhora, uma saranduba num buraco na parede, mas vindo assim, com a cabeçona vermelha, dilatando assim, sabe? Eu falei, gente, que isso? Mas direto. Anaconda. Nossa, gente, direto na boca dela assim, mas teleguiado praticamente. Tem. Aí eu, caralho, porra, que isso, cara? Já puxei ela assim, mano, sai daí, perigoso. E ela, calma. Aí ela, calma, tá tranquilo. Aí tu começou a entender, né? Não, nem tchum, porque eu achei que tava quebrada a parede. Achei que... Se aproveitou. Não, cara, puta, cara, se aproveitando a parede quebrada. Porra. E, porra, e ela, assim, eu falei, mano, sai daí, calma, é assim mesmo, normal. Eu falei, como normal, cara? E o cara tá enfiando a giromba aí. Não é normal, é assim mesmo, tem mais. Eu falei, porra, como assim tem mais, cara? Já achei que ia ser espetado, né? Eu falei, porra, vou virar um pula pirata aqui, né? Que as espadinhas. O pula pirata, total, já joguei, né? o pula pirata. Fala, pô, calma, fica tranquilo, vamos se trocar, te explico a situação. Aí a gente vai pro fumódromo e ela me explica o que era o liberal. Eu falei, pô, tá brincando, que é isso? Falei, tá, mas e a comanda? Ela falou, mas que comanda? Eu falei, não é aquilo que é liberal? Eu falei, não. Porra. Eu falei, nossa, mentira, até hoje tô parcelando, em 2010. Eu tinha quitado 3 apartamentos. Caramba, muito bom, muito bom. Foi assim que eu comecei. E aí eu fui estudar um pouco mais. Na época não tinha WhatsApp, né? Não tinha essas coisas. E a gente conversava muito pelo fórum das casas de swing. Tinha um site, né? Programação, cardápio, preço, evento e fórum. E aí é onde as pessoas conversavam aleatoriamente, várias pessoas entrando e saindo. E aí eu joguei meu telefone. E marcavam encontros por ali, né? E foi aí que foi meu primeiro casal, né? Que eu saí, assim. Fiz homenagem. Foi muito doido também. Gente. Agora criaram um monstro, né? Nossa, aí... Agora eu sei o que é liberal. Agora já sei. E você, Bibi? Como é que foi a primeira vez, assim? Eu comecei... no outro casamento, né? E eu já tava casada, eu fui casada por 13 anos. Começou como casal, então? Sim. E aí surgiu esse assunto e tal, eu fui pesquisar na internet. A única coisa que tinha na internet era o blog da Marina e Márcio. Era a única coisa que tinha sobre esse assunto, né? E aí eu li um artigo deles. Falei, olha, não é o que eu pensava, eu achava que era outra coisa, né? Porque todo mundo pensa que entrando numa casa de swing, primeira coisa, você já tira toda a sua roupa e depois você se prepara pra ser atacado. Todo mundo transando. Todo mundo transando sem camisinha, todo mundo botando, gozando dentro, vai, isso. Escorregando na porra, toda aquela coisa assim. Acha que é um monte de predador. Nossa. Aí quando eu entrei, a primeira que eu fui era a Vogue, nem era Asha ainda, né? E aí, assim que eu entrei, eu já fiquei estranhando, assim, eu falei, nossa, que diferente, parece uma balada normal, né, assim, e aí comecei a entender que era normal. Claro que o clima, ele é diferente, ele é um clima mais sensual, um clima de olhares, entendeu? É diferente, por exemplo, você ir pra uma baladinha lá
aqui em São Paulo, na Augusta, na Vila Madalena e tal, que quando tá de casal, o casal não fica olhando pras outras pessoas. Lá você vai ser olhado, chegando solteiro, solteira, ou de casal. E aí eu comecei a perceber esse clima mais sensual e tal. Aí depois do show do stripper e tal, que eu lembro que foi uma japonesa linda ainda ali, eu já comecei... eu acho que minha bissexualidade tá piscando aqui, ó. Ela era linda. E aí ela me chamou pra dançar, logo na minha primeira vez. E aí eu fui e ela era super sensual, toda aquela coisa e tal. E aí ela falou, sua primeira vez aqui, porque eu acho que ela percebeu na cara de que eu escutava. A mão no bolso, né, de jeans. Tava ali. Aí ela nem tirou minha roupa, nada. Você assim. tava de calça jeans ou tava... De touca, né? Sem medo. Que o Rodolfo, quando vê alguma menina de calça jeans no rolê, ele fala, essa daí não quer dar. Eu falo, Rodolfo, não julga. Ele não vai nem rir pra Eu mim. já fui de calça jeans. De repente, cinturinha baixa, né? Eu peguei ela de calça jeans mesmo. Olha lá, tá vendo? Ela queria, é verdade. Já quebrou esse estereótipo, pelo menos. E aí, assim, eu super curti. O que eu mais amei ao descobrir né, a Casa Liberal é a liberdade, né? De você poder dançar, de você ver pessoas de todas as idades, de todos os corpos ali, se divertindo, se sensualizando e tal. E só que eu via o meio de um modo muito restrito. Era aquele modo bem passatempo, assim. Ele era só... Era um codinome que eu usava e que eu não contava absolutamente nada sobre mim, nem minha idade, nada. Quanto menos a pessoa soubesse. Era só ali fazer o que tinha que fazer, terminava cada um para um lado e não tinha conversa, não tinha papo, não tinha nada. Então eu enxergava o meio dessa forma, como uma coisa muito descartável. E aí... eu não frequentava tanto no meu antigo casamento. A gente foi só algumas vezes, assim, aí entrei no CRS, achei muito pornográfico. Falei, nossa, não é minha vibe, não gosto disso, não, tá. Fiquei naquela resistência. Aí depois passou um tempo e tal, me separei, aí eu conheci o Rê. E ele falava, tenho muitos amigos no meio. Eu ficava, que amigos no meio? O meio nem é pra isso. O que você tá indo lá fazer amizade? Que besteira. E eu ficava desacreditando disso. Aí eu via como as pessoas tratavam ele. Tipo, no Natal, mandavam mensagem. Oi, Rê, querido, Feliz Natal, a gente te ama. Eu falava, já tá querendo já. O peru de nada. Já tinha uma lista. Aí eu via muito esse carinho, essa coisa assim. Eu falava, não, mas não é possível que todo mundo que tá sendo carinhoso com ele, que ele tá sendo carinhoso, que tá todo mundo só querendo no final transar. Não é possível que eles estão gastando tanta energia com isso. E aí eu comecei a perceber que não era isso. Que não era você mandar um bom dia, você perguntar como que a pessoa tá. Que o meio liberal, como estilo de vida, ele é muito mais do que só você fala aquela frase boa da cama? Que a cama não é o fim, mas sim o meio. E o que importa pra gente é o que fica depois dela. Nossa, e só pode ficar alguma coisa se alguma coisa foi construída antes. Pô, você dá um corte, hein? Que isso aí, essa vai pro corte. Essa aí, porra. Sim. Frase bonita. Aí eu comecei a entender que o meio liberal, hoje, 90% dos meus amigos são do meio. Então, Exato. mudou Mudou completamente. muito. Eu ainda mantenho os amigos que eu tenho da vida PB, mas praticamente tudo, assim, na rede social. A rede social era algo pavoroso pra mim, pensar em passar... onde eu tô agora, né? Mas em pensar em colocar meu perfil pessoal pra alguém que era do meio. Eu escondia a todo custo, porque pra mim era algo muito distante. Então, por isso que hoje, até no Guia Meio Liberal, a gente faz questão de desmistificar isso pras pessoas. Sim. Entendeu? Pra entender que você ter a sua liberdade sexual, ter um relacionamento honesto, transparente, em que você pode falar tudo, que você pode falar dos seus desejos, suas vontades, seus medos, suas inseguranças, porque não é só mil maravilhas. Nossa. Entendeu? Não é oba-oba, Isso gente, nossa, é maravilhoso. não temos problemas. Você, no relacionamento tradicional, eles falam lá, né, que vive um relacionamento normal, e a gente que vive um relacionamento anormal, diferente. Né? Eu, na minha cabeça, eu vivo um relacionamento normal. Saudável. E eu acho que tudo que acontece lá fora é tudo errado. Eles estão fazendo tudo errado, cara. Tudo errado. Isso faz um link diretamente com aquilo que a gente conversava antes sobre afinidades, né? Então, constrói-se amizades porque encontram-se afinidades. Ou seja, não é só o sexo pelo sexo. Você quer saber o que você faz, né? O que você fez ontem, tudo. E vai construindo um relacionamento de fato, né? Até porque o tesão na cabeça de muitas pessoas, na minha principalmente...
tem que ter um envolvimento, tem que ter algo construído. É claro que ali no Oba-Oba, uma festinha ou outra, tranquilo, e quem só gosta disso também tá tranquilo. Vai soltar de jeans, vai que vai, né? De repente, não. Sim, mas tem muita mulher que só consegue, por exemplo, ter um orgasmo, se soltar mais com alguma interação. Às vezes não vai ser na primeira vez, aí não sei o quê, é uma coisa que demora um pouco mais, tem que conhecer um pouquinho da pessoa. Então é difícil. A mulher do meio, ela tem um pouco mais de liberdade, mas é a mesma sociedade, as mesmas dificuldades, as mesmas cobranças dela ser isso, ela ser aquilo. Então, é difícil ainda, Esse né? é um cuidado que a gente tem, principalmente na nossa página, de tentar apresentar, tentar fazer com que a pessoa tenha uma primeira boa impressão do meio liberal. Exato. Para que Isso ela é legal. decida por ela mesma se ela quer continuar ou não, mas não que ela invalide o meio liberal por conta de uma experiência ruim. E achar que ela não gosta, que não é pra ela, porque ela teve um date ruim, teve um encontro ruim com alguém escroto, com alguém que nem é do meio liberal, e apresenta como se fosse. Ela fala, não, o meio Isso não é pra mim. Não, e a própria sociedade em volta dela já julga, né? Já fala reforça aí, isso. mano, tu vai no swing, e ela falou, não vai no swing, mano. E a gente Não, quer não vou não. normalizar. Não vou não, cara. E quem falou que eu vou? Se sente ofendido, Aí tu né? já dá É uma ofensa. Aí tu vai Tanto que escondido, a sem gente- falar. Como é que é? Por que é perigoso, assim? Por que ela fala assim? O que é mal visto, né? Sendo que ela nem foi, nunca foi. Exatamente. Tanto que a gente fala, até às vezes, quando a gente tá muito filósofos, que a gente fala que o swing, o nome swing já tá obsoleto. Porque não é mais sobre swing, né? E aí a gente fala assim, cara, a gente tem que mudar isso, porque é um estilo de vida. É um estilo E de esse vida. negócio de meio liberal, parece que a gente tá no meio de um negócio. É. E aí também a gente também acha que meio liberal também tá obsoleto. A gente precisa arrumar um outro nome. Porque fica tudo, tamo no meio, tamo no meio. E a gente não se sente só no meio, porque a gente já tá se desconstruindo tanto que não tá mais tão no meio, assim. Então não é uma coisa de uma bagunça, né? E é isso que as pessoas sempre têm que entender, que o meio liberal não é bagunça, que a gente tem regras, que a gente tem coisas a seguir, que a gente gosta de se desconstruir, que é um estilo de vida, que a gente é feliz sim, que é amor sim. Que não é Esses porque dias você vai numa mesmo- casa de swing que você vai transar, que não necessariamente. Sim, a gente foi num barzinho, o Rodolfo pegou uma menina lá pra conversar e a menina era anti meio liberal, mas super com argumentos assim, tipo ela enfim, pegou ele lá pra Cristo e ele falou assim, nossa, se eu não tivesse bom de argumento, ela tinha me quebrado. E aí ele ficou, aí depois ele ficou, eu estou um pouquinho chateado, eu acho que ela me deixou meio na bad. Eu falei, uma PB te deixou na bad? 20 não, anos de Rodolfo. curso, pô. Não, Não Rodolfo. permita. Não foi isso, não. Mas é que... sabe quando... Mas mexe um pouco, porque Ela a nossa tava construção com bloqueio social. de que o tradicionalismo... O ela foco entendeu dela era falar que não era amor de verdade. ela entendeu que o tradicionalismo já estava fadado ao fracasso, que não funciona aquela fórmula do casamento, do amor próprio, não sei o que, todo mundo junto, pra sempre, os dois numa só carne, né? E aí ela acha que a outra vertente é putaria, é E brincadeira. o que sobra, né? Tipo... Com essas pessoas assim, a gente é difícil, porque pode balançar a gente, porque a nossa construção social, ela nos disse que é errado isso que a gente faz. Porque, por exemplo, a construção do amor romântico, historicamente falando, ele foi construído. Ele não é algo natural, assim. Essa coisa do cavaleiro que vem buscar a mocinha Até e que a tal. morte nos separe. Que um traz a felicidade do outro, Não. que os dois vão se unir, virar um só. Exatamente. Você Essa quebra de coloca individualidade, toda né? a perfeição da pessoa e idealiza uma pessoa na outra. E aí, na primeira vez que ele não reparou que você cortou o cabelo, já desaba exatamente. o mundo. Porque é uma idealização que foi construída e que ela não é alcançável. Por isso que a gente está na maior era de divórcios que já existiu. Porque hoje as pessoas estão mais livres para seguir a sua independência. E essa coisa dos dois se tornam um é uma coisa muito perigosa. Muito. Porque você Anula anula a o individualidade. ser humano. Você anula uma identidade, uma pessoa. Então, o amor romântico, de posse, de ciúme, dessas coisas que a gente foi ensinado a construir isso com as nossas relações, ele tem uma tendência de acabar. E nasceu junto com a ideia de propriedade privada, né? Exato. Onde Você tinha que ter o filho, manter para o poder manter a sobrenome, linhagem senão ali, ou o seja, não é algo dinheiro ia natural, foi embora. uma necessidade que
aquele ambiente, aquela sociedade encontrou para defender a sua propriedade, né? Os seus interesses. Aí o homem começa a privar a mulher. Exatamente. É ela que tem o filho, né? Sim. Aí você Exatamente. imagina ter um filho de outra pessoa. Exatamente. E aí, as minhas terras eu vou passar para quem, né? Então tem toda essa questão. Aí aprisiona-se a mulher fica aprisionada. Só que esquece que os desejos continuam, né? E As o homem vai vontades curtir, né? continuam. É, exatamente. Porque o homem, a vida inteira, nunca foi monogâmico, né? Ele sempre viveu a não monogamia. É que ela não sabe, né? livremente, é. Ela não Assim, sabe. eu bato palma pro cara que é monogâmico, 80 anos de casamento, viveu ali a vida inteira com aquela mulher. Tipo assim, eu bato palma porque, porra, meu irmão, Existe? Então. Onde vivem, o que comem. eu nunca vi, né? E outra coisa que eu queria perguntar, vocês têm algum rótulo, tipo, a gente é um casal assim, sei lá, ou a gente só gosta de solteiro, a gente só gosta de solteira, a gente só faz troca. Na verdade, assim, como a gente briga muito com esse lance do preconceito com o meio, do preconceito e tal, a gente também recebe uma onda de preconceito, porque, assim, na verdade, eu até tô tratando isso em terapia, mas eu nunca consegui me enquadrar. Eu não consigo entrar em caixas. Eu não consigo me fechar e falar, ó, é isso aqui. Eu tô sempre mudando. Eu acho que eu não tenho nenhuma caixa, na verdade. E tanto que cobram muito a gente de criar um perfil de casal. Ah, mas quando vocês vão ter o perfil de casal? Eu falo, mas Eu qual fui procurar. Então, Deixa eu ver se tem. tem um corte nosso no Guia Meio Liberal lá, que rendeu muito, Mas a porque... gente não tem também. Não tem? É o meu da Homosex e agora ele criou o Senhor Homosex. Ah, então, tá vendo? É separado. E aí as pessoas falam, cadê o perfil de casal de vocês e tal? Eu falo, mas por que precisa? Se, assim, nós dois sabemos dos dois perfis. A gente se conheceu assim. A gente já tá há 3 anos assim. Temos os nossos amigos, que construímos, as amizades que construímos antes do nosso relacionamento. Então, a gente já começa a desconstrução nesse sentido, de que a gente não tem esse perfil de casal ali, fechado, não é o casal X, o casal Y. Não vejo problema quem tem, tá? Também porque tem que falar tudo bem esclarecido, senão as pessoas cancelam a gente rapidamente. Então, a gente já recebe um preconceito, uma carga nisso. E aí eu sempre falo um assunto bem polêmico, assim. As pessoas veem muito problema em um casal em que cada um tem perfil independente, elas ficam incomodadas com isso, mas não se incomodam com o cara que é casado e a mulher não sabe e tem um perfil de single. Aí, pra isso, eles não ficam incomodados. Mas um casal em que os dois sabem um do outro, é transparente, a gente fala de todas as nossas vontades, nossos desejos e tal, aí é problemático. Mas o cara que é casado e tem um perfil de single e a mulher nem sonha que ele é do meio, ele é muito mais aceito do que a gente, entendeu? Então, Sim. assim, a gente não tem um rótulo. Eu mudo muito, eu sou uma metamorfose ambulante, literalmente. Eu mudo constantemente. Então, assim, eu iniciei minha vida no meio liberal como hot wife. E aí eu experimentei de tudo de hot wife. Fiz gangbang, homenagem, fiz de tudo. E depois eu percebi que não era muito minha vibe. E como que eu fui perceber isso? Quando a gente sai de um relacionamento, a gente começa a olhar pra ele e ver alguns comportamentos nossos. Por exemplo, eu só fazia essas coisas quando eu estava muito bêbada. E tu Mas ia quase mais pelo caído. fetiche do cuckold Do cuckold do que o do meu. que pelo fetiche em si da hot wife. Né? Exatamente. Então, assim, hoje até na página, a gente fala muito sobre isso. Porque vem mulheres e falam assim, ai, meu marido quer tanto e tal. Se é um desejo só do seu marido, não faça. Porque o cuckold e o hot wife são 2. Tem que ele sentir prazer em ver ela e ela sentir prazer em ele estar vendo. Sim. Então não pode ser você escrava de um desejo da outra pessoa. Ah, mas de vez em quando eu gosto de fazer. Então, beleza. Aí é algo consensual. Mas Sim. eu percebi que eu era manipulada a ponto de fazer isso, porque no homenagem feminino não dava certo. Porque ele não gostava muito de me ver com outras mulheres. Sendo que a minha primeira experiência foi com mulher. Meu primeiro beijo, meu primeiro toque. Então, assim, eu tinha uma falta com as mulheres. E fazer troca de casal é difícil, né? É difícil bater todo mundo, todo Tem um aquele post lance nosso que fala sobre isso, né? sobre a Sim. dificuldade de encontrar casais compatíveis e tal. Não é que é frescura, é porque precisa match um em monte 4. de... Nossa, É cara, difícil. é Por isso que as pessoas se fecham nas panelinhas. Porque quando você encontra, você não quer mais largar, né? Sim. Então, também não dava muito certo isso. Aí, quando eu conheço o Rê, a primeira coisa que eu falo pra ele, ó, se você tem lance de fetiche cocô, essas coisas não vai funcionar. Porque eu não quero mais fazer isso. A única coisa que eu quero agora, assim, que é a minha vibe, eu quero fazer homenagem feminino, que eu gosto, porque me supre das duas formas. E eu quero sair com menina sozinha também.
Então eu quero ter um perfil só meu pra sair com as meninas sozinha, meninas PB, meninas do meio. Então eu gosto de sair sozinha com mulheres. Aí ele falou, tá bom, tá ótimo. Imagina. Falei, essas são minhas exigências. Mas isso não quer dizer que eu não vá mudar ao longo do tempo. Então, quando eu mudar, a gente volta a conversar. Mas, por hora, eu não gostaria de sofrer nenhuma pressão nesse sentido. Ele falou, não, tranquilo. Não, isso é muito bom, a gente perceber as fases que a gente tá. Exato. Igual, vamos supor que você teve uma gravidez, aí você vai ficar numa fase que você tá menos. Sim. Você teve uma fase que você tá, enfim... mudou o hormônio e aí você tá com menos libido. Tipo, a gente tem que muito perceber e falar assim, não, tá tudo bem, agora eu tô mais assim. Sim. Eu tô menos transante e isso não é ruim, né? Porque tem uma cobrança de, não, mas arruma sexo, ela tem que nada. Que eu sei. Exatamente. Então, sim. Essa coisa da reflexão. Eu gostei muito do post de vocês, que era o que você buscava quando você entrou pro meio liberal. E aí eu fui fazer uma reflexão e meio que eu entrei porque alguém me convidou. Igual você chamou, você foi porque a minha colega chamou. Sim. Mas por que você voltou? Teve alguma coisa que te... Né? Sim, que você falou assim, nossa... uma identificação. Então, e pra mim foi muito a coisa de... Cara, eu fiquei pelada na Hot Bar na primeira vez e falei, caralho... E ninguém me tocou. E eu, tipo, fiquei me achando lá, dançando. Eu falei, nossa, eu achei a melhor balada do mundo. Eu ia sozinha pra Hot Bar. Eu pegava meu carro e ia sozinha. Então, eu não tava nem libertador. Com panelinha. Eu queria fazer aquilo. Divertir, eu queria me libertar daquela coisa das outras baladas que eu odiava, que os caras ficavam sempre me pegando. Não suporto também. Você pode estar com vontade. Se for no banheiro, vai chegar alguém em você. E eu já tinha até uma brincadeira que a gente fazia com as minhas amigas, que a gente falava assim, não rela no meu braço. Tipo assim, na próxima eu vou te... Né? E a gente ficava tipo, sai. Era uma forma da gente... Não pega no meu cabelo. Então, eu sempre tinha uma irritação dessa coisa do cara querer pegar e falava, não encosta em mim. E aí, a primeira vez que eu fui lá e fiquei pelada, ninguém relou em mim, eu fiquei, uau! Que demais. Que incrível, eu amei. E aí, uma outra reflexão era isso, que eu tive alguns relacionamentos mega tóxicos e, você não pode ser... A gente pode fazer uma homenagem, mas você não pode ser bi. Você não sei o quê, mas não sei o quê. Você tá olhando pro fulano, não pode. E aí sempre me podando, e eu me sentia sempre um robô, né? Isso não pode, isso vai chatear ele, isso vai... E aí, de repente, eu separei e falei, não, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí foi uma coisa de... que eu tentei explicar e ele não entendeu, que era a coisa que eu falava assim, eu consigo amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Que eu sempre achava que uma pessoa era pouco. Que é a ideia do amor romântico, né? Aí eu ficava, eu te amo, mas eu deixo você ficar com a fulana. Você tá louca! Então você não me ama. Você não tem ciúme, você é louca, você é maluca. Então aí eu comecei a entender, então acho que teve essas duas reflexões e eu achei muito legal, porque às vezes... eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que chamar para as pessoas que entram no meio. Não tem reflexão. Tem muita gente só no automático. Só no oba-oba. Só vai. Alguém me chamou e vai. Então, tudo bem, você só chamou e vai. Mas, né, eu uma vez mesmo conheci um cara na Inner e falei do Glory Hole. Ele falou que ele estava há 10 anos indo na Inner e eu falei do Glory Hole. O que é Glory Hole? Nossa. Então tá fazendo o quê há 10 anos que não perguntou o nome do buraco que ele enfia o pau, gente? Nossa. Então é meio assustador. Pelo menos conheci o labirinto, né? Acho que o labirinto é um escritório, né? Não vou subir a escada porque tem um escritório. Então, igual você não falou, quando você se assustou com a Anaconda, você foi estudar depois. Então, o que as pessoas estão fazendo sem se desconstruir, sem melhorar o ciúme, sem não sei o quê. Então, assim... eu achei muito legal esse post, que fez eu parar, pensar. Aí eu escrevi uma resposta e depois escrevi outra. Eram duas, era mais de uma. Então, tipo, vamos refletir, vamos tentar se melhorar como pessoa, vamos tentar não julgar, não se comparar com o casal. Mas aquele casal consegue, eu não. Não, gente, você tá no seu tempo. Né? Um monte de single que fala pra mim, poxa, mas esse casal é muito chato porque eles não gostam de single. A maioria do casal não gosta de single, é normal. Deixa eles, estão no tempo deles. Já eles vão gostar. E quando eles gostarem, eles vão gostar de verdade. Sim. O último post, ele fala, o casal que vocês seguem nas redes sociais, ele é real?
E aí a reflexão porque as pessoas ficam às vezes falando até pra nós, nossa, vocês são muito perfeitos. Não somos. Não cria essa pressão na gente. Não existem casais perfeitos, porque não existem seres humanos perfeitos. Então a gente tem muitas dificuldades. Muitas coisas que a gente coloca lá é baseado na nossa experiência, é baseado a gente conversa muito desde o começo, que foi uma das coisas que fez assim, eu não tinha muita paciência. Acho que até por isso hoje que eu não saio muito com single. Não saio, na verdade. Eu saía muito. E aí comecei a ficar estafada, assim, não sei. Eu dou essas enjoadas. Até com comida. Às vezes eu não quero mais comer arroz, às vezes eu não quero mais comer feijão. E literalmente isso mesmo. Eu enjoo das coisas. Me dá uma pressão, gente. Me dá um negócio. Ele fala, uma hora você vai enjoar de mim. Imagina ela sendo bebê. O desespero. Aí, essa coisa de ficar mudando e tal, não sei o quê. Então, assim, essas mudanças nossas, a gente coloca muito no post também. Porque a gente vai mudando a nossa cabeça, a gente vai enjoando das coisas e tal. Então, eu não tinha muita paciência pra ficar muito tempo com o single. Hoje eu vejo que eu era até meio escrota, assim, pra falar a verdade. Eu era meio escrota. Porque era, oi, tudo bem? Sabe aqueles caras bem emocionados? Assim, Ele nem tá prestando atenção, ele quer, tipo, tá, vamos logo, vamos, sim, sabe? Vamos terminar logo. Assim, já, tá, vai, que hora a gente vai começar? E ele falou, então, eu vi minha filha hoje, tipo, sabe? Eu não me conectava. Porque bora, tá passando tempo. Era sempre pra finalizar o assunto. Exato. Sim, sei como é que é, mas também tem uma filha. Tipo, não tem nada a ver. Também tem uma filha. Só pra passar. Então, eu não ficava muito tempo com as pessoas que eu saía. Ficava ali umas 2 horas, 3 horas no máximo, assim. 3 horas era muito. E aí, com ele, eu fiquei por 7 horas. Nosso primeiro Não foi encontro. transando, não, pelo amor de Deus. Gente, esse menino é uma máquina. Uma brincadeira. Foi conversando, vendo Porta dos Fundos, ouvindo música. A gente começou a ver vídeos, começou a fazer piada, conversar sobre as coisas e tal. Que nele tinha acabado de pular de paraquedas, e era meu sonho pular de paraquedas e tal, não sei o quê. A gente começou a se conectar em várias coisas. E aí, claro, na hora eu não prestei atenção no tempo, mas quando ele foi embora, eu falei, putz, ferrou. Ferrou. Aqui eu senti que bateu algo bem diferente, muito estranho. Aí eu falei, quer saber? Já não tem mais idade pra ficar fazendo joguinho. 5 minutos depois que ele saiu, eu falei, eu vou mandar uma mensagem. 5 minutos depois. Falei, o que você vai fazer quarta-feira? E era tipo madrugada de domingo, assim. O que você vai fazer quarta-feira? Dele, se eu tiver alguma coisa, eu desmarco. Sei lá. Tá maluco? Que sniper em cima do prédio, assim, tá ligado? Aí a gente começou a se encontrar muitas vezes e muitas conversas. Conversas assim de varar a noite até amanhecer, garrafas e garrafas de vinho. É isso. O diálogo é importantíssimo. Sim. É a base. É importantíssimo. Você que tá aí, vem cá. Tem que conversar, meu amigo. Fecha nele. Minha amiga, tem que conversar. Não adianta, entendeu? Você ficar preso ali, falar, deixa eu tratar isso aqui dentro de mim. Não, irmão, fala. É bem melhor, é muito pior você deixar aquilo ali dentro de você, não falar, entendeu? Porque você vai resolver, você vai achar uma solução. Talvez você brigue, mas aí você faz parte, entendeu? A gente vê nos relacionamentos, né, pessoas que a gente acaba conhecendo, que uma boa parte das meninas que a gente acaba conhecendo tiveram relacionamentos tóxicos anteriormente. Muito, né? a maioria. É muito 98%. Comum, né? A gente acha bem curioso isso. E aí a gente conversa bastante com ela e fala assim, pô, mas no seu relacionamento atual vocês conversam bastante, tudo. Fala assim, não, a gente não briga, a gente é super... Aí eu já começo a olhar assim, mas nunca briga? Eu falei, cara, porque a discussão lá é importante. Porque às vezes... não é brigar de empurrar, mas é de tipo, às vezes ficar indignado, falar, caraca, não acredito. Porque as opiniões, em algum momento, elas têm que divergir para que haja uma ideia nova, que uma ideia nova surja, né? Já pensou assim, eu nunca discuto com ela sobre uma opinião... Ou ela tá catando tudo que eu digo, ou eu tô catando tudo que ela diz. Alguém tá se anulando ali nessa relação, né? Então... Porque, tipo, eu tive que desconstruir muita coisa. Você vê, o Rodolfo de um ano atrás já mudou completamente. A gente muda, né? Mas completamente. E foi muito com diálogo. Se eu ficasse calado ali, falando comigo mesmo, poxa... Caraca, eu vi a Bruna com aquele cara lá, mano, pô, não sei o quê. E ficasse aquilo ali, eu não ia conseguir curar aquilo. Sempre quando ela visse, hoje em dia eu que já chamo o cara, falo, pô, meu irmão, vem cá, chega aí, ó. Construir, né? Cadê você? Tô indo lá, valeu. Desconstruir pra que construa uma nova percepção de vida, hoje né? Já é normal. E eu falava, caraca, como eu era bobinho, besteira. A gente aprendeu no curso que a gente fez agora recentemente da Marina Márcio, que ela diz num trecho que o amor o amor que não é livre, ele não é um amor, ele é medo.
né? Exato. Se você tem um amor que você não liberta a pessoa, você não tem amor, você tem medo. Medo de perder, medo de ser julgado. Você não pode ser você mesmo, né? Exatamente. Você vai ficar sempre... Era o que eu sentia, eu ficava sempre achando que eu tava errando. Aí isso vai chatear, então eu não vou fazer. Aí será que isso aqui? Aí você acaba virando um robô. Exatamente. E é muito ruim. E a gente fala muito do diálogo, conversa bastante, parece clichê isso. E para algumas pessoas isso não faz muito sentido. Porque, mas eu converso, a gente conversa, não dá certo. Eu acho que o importante é entender o que se trata esse diálogo. E na minha percepção, o diálogo ele não pode ser somente a conversa pela conversa, mas é você ser franco naquilo que você vai falar e acolher aquilo que você vai ouvir. Exato. Isso é muito importante, porque a gente conversa de tudo. Mas se eu estou aceitando tudo que ela está dizendo, eu não faço nenhum questionamento, isso não é uma conversa, é um monólogo. Assim, a gente está falando e eu somente só estou absorvendo. Não, conversa, bateu alguma coisa estranha em mim, eu vou falar com ela. Só que primeiro eu tenho que saber como falar com ela, porque tem um sentimento também do outro lado, e eu tenho que ter cuidado com esse sentimento. E da maneira que eu vou falar, ela também tem que me acolher. Isso é importante. Então, não é somente o diálogo pelo diálogo, mas o que vem junto com esse diálogo. Se vem a conversa franca e se vem um acolhimento. Eu acho que é assim que se constrói realmente uma relação liberal, uma relação diferente, uma relação libertadora. Na verdade, todas deveriam partir dessa premissa, né? De você poder falar das suas dificuldades. Tem um post lá do guia que a gente falou, na hora H me comparei com ela e deu ruim. E isso é algo que pode acontecer. Porque assim, aqui nós estamos no campo racional. Então, a gente vai falar tudo lindo, maravilhoso, ok? O nosso racional, ele pensa assim, legal, então a gente já desconstruiu parte da nossa identidade e tal, pra gente poder viver. Só que o nosso emocional, tem hora que ele vai dar um surto ali e vai acontecer. Que nem falam assim, mas quem é do meio liberal não sente ciúmes. Sente, a diferença é como a gente lida com ele. A forma como a gente vai tratar esse sentimento. A gente não vai tratar como um sentimento de posse, de agressividade, de violência. Sim, né? O ciúme é um capítulo que é quase uma faculdade. Você tem que estudar. Não adianta. Não adianta que vai parar de sentir ciúme achando que não tem que estudar. Que, agora eu não sinto mais. Não. Eu vou fazer um esforço aqui. Não, você tem que estudar, entender de onde veio, como colocar na sociedade. Diz muito mais sobre você, suas experiências tanto, anteriores, né, suas experiências negativas. Diz muito mais sobre crenças limitantes, os ciúmes, do que a situação em si. Né? Por que você ficou incomodado, cara? Porque ela tá beijando outro cara. Pô, de repente, por uma crença limitante minha, onde eu vou ser julgado, então diz muito mais sobre mim do que o ato em si. O que facilitou muito pra mim é que, primeiro, eu entendi que o prazer é algo que você não pode limitar. Que você consegue atingir níveis de prazer mais elevados, conforme você vai ir limitando, se libertando, né? E aí, quando você vai limitando, você fica restrito àquela gozada ali. Você já sabe como é que é, né? Depois que eu conheci a Bruna, eu comecei a elevar o meu nível de prazer. Você vê que, porra, eu só elevei o meu nível de prazer porque eu comecei a largar o ciúme pra lá. Porque quando eu tenho ciúme, você fica aí, não vai lá não. Vamos fazer uma troca de casal? Não sei se eu vou conseguir ficar bem com você, com outro cara lá. Aí você quebra aquilo. Pô, foi maneirão, mané. E tava a gente assim, conectado, todo mundo passando a mão. Pô, mó maneiro. Elevou o nível do tesão. Aí tu quer baixo. Aí tu vai elevando, tu vai vendo que o ciúme é o que vai te travando em tudo. Sim. É tudo ciúme. E que faz mal pra gente mesmo, né? Pra gente é traumático. Acaba com relações, violento, né, que seriam ótimas, destrói muitas relações, destrói a saúde mental, enfim, é algo ruim. E as pessoas falam, nossa, vocês gostam mais de sair com meninas e você não tem ciúme dele fugir com alguma menina, alguma coisa assim? Eu falo, se eu começar a ter esse grilo, começar a pensar isso, nas relações monogâmicas também existe a possibilidade, entendeu? Não é porque você tá num meio onde as pessoas vão se relacionar sexualmente que ali você tá mais em risco. Às vezes tem mais risco a secretária do odontologia lá, que te trata com um sorrisinho, começa a criar uma coisa na sua cabeça, do que a pessoa que tá pelada ali na balada, entendeu? Sim. Tipo, existem muito mais possibilidades. Com a tua mulher do lado ali. Não, eu já ouvi também a mulher falando, meu marido não sai à noite. Como se ninguém fosse no motel de dia, claro. né? Não tem fila no motel. A Iner não funciona à tarde. A Iner não funciona à tarde. Outro dia o telefone tocou lá em casa, o gangbang era 2 da tarde, filho. Verdade. Rodolfo, tem um ganguezinho pra gente ir. Eu falei, Bruna, tô indo num gangue. Vai lá, pô, mas é que hora? 2 da tarde. A Bruna, 2 da tarde. Eu acho que só eu sei que você vai, o resto eu acho que ninguém sabe.
Agora, antes da gente entrar, tem uma pergunta aqui do Ciúmes. Queria falar pra você dar os kits pra ele. Oferecimentos. Olha só. Tá aqui, ó. Olha só. Tem kitzinho pra vocês. Pepper Blend. Tá? Da nossa parceira Pepper Blend. Legal. Você que tá aí, são produtos Já vou ficar assim, vai fazer uma foto. pra sensações, né? Fazer o corte de excelência. São produtos que a gente confia muito, que é a Pepper Blend. Produtos testados. Todos são comestíveis. Ai, que Sim. legal. E dá pra fazer uma brincadeira bem safada. Olha, Ai, que gostoso. Vai falar da Tantra Brasil também? Obrigado. Tantra Brasil, você que tá aí, olha só, você que não foi na massagem ainda, é a melhor parada do planeta, entendeu? Aquele óleo quente. Vem te banhando aqui, ó, porra, já vem te, porra, é outra parada. Tu sai dali tremendo, não consegue nem subir escada, né? A última vez que a gente foi, porra, eu não conseguia nem subir a escada. Não, Tanta eu falei que não ia tremedeira. lavar o cabelo, entrei no banho com o cabelo e tudo. Tipo, você fica meio anestesiado, sai meio besta, assim. É, tu sai meio bobão. Demora um pouco pra você falar, nossa, tá, beleza. Tantra Brasil, vai lá, agende sua massagem. www.brasiltantra.com.br, nosso patrocinador master. E, aliás, acho que hoje tem massagem lá, hein? Ah, é? Me aguarde, me Ó a aguarde. escada, Tantra ó a escada. Brasil. Eles estão E com também um novo lugar agora, vai abrir na Berrine. Aí. Mais uma unidade. Pode falar. E o nosso Lubre, nosso Roma Sexy Lubre, R$ 69,00. Peça no site www.romasexy.com.br, que a gente entrega em toda São Paulo em menos de 24 Lubre do horas. meio liberal. Pra usar na Em piscina. todo o Brasil, via Correios, né? Isso. E é isso aí. E não deixe de seguir também o @_Romasex, que é o nosso Instagram oficial. Show. Então vamos lá, a pergunta. Meu marido ficou inseguro durante uma troca, pois acabei ficando mais com o outro parceiro. Despertou um lado ciumento e ele ficou achando que não era mais suficiente para mim. Esse parceiro da troca foi um pouco abusivo e acabou excluindo meu marido. Me senti usada pelo rapaz da troca. Desanimei do swing. Nossa. Nossa. Tem muitas construções Sim. aqui, né? Assim, uma pena porque o cara foi um cara escroto, né? O single. Um single que sem tato nenhum, né? E se aproveitou de uma insegurança do casal ali, principalmente do marido, pra dar esse rebote e deixar uma má impressão mesmo. Ela nem fala da esposa, né? Porque ela fala que é uma troca. Mas Meu eu marido acho... ficou inseguro durante uma troca, não era homenagem. Mas eu acho que ela pode forçar, de novo, que só assim o marido dela talvez vá curar essa insegurança aí. É. O que vocês acham? Bom, eu acho que aí bom, primeiro, né, conversar, né, é a base. Todo mundo vai ter experiências ruins no swing. O swing não é feito de experiências 100% boas. A gente ainda vai passar por algumas experiências ruins e a gente já está há muito tempo aí nesse meio. E eu acho que criar alguns acordos antes, de repente, aconteceu alguma coisa ruim, põe pra fora, solta, porque às vezes o que faz mal não é a situação em si, mas aquele aprisionamento, aquela coisa que fica ali dias e dias latejando dentro de você e que você não pôs pra fora. Por uma questão de, não vou falar porque eu deveria saber, não vou falar porque de repente não é assim. Cara, se liberta, põe pra fora. Espera um momento, né? Não vamos constranger aquela situação. E conversem, né? Como ela disse, pode ter sido uma troca, pode ter sido uma percepção dela, mas se liberta, conversem. E no momento oportuno, principalmente na volta de casa, né? Pô, cara, aquela hora achei horrível, cara, o que o cara fez, ficou mó tempão com você ali e tal. Pô, e como é que a gente vai superar isso aí? Não desistam, eu acho que essa é a minha ideia. Não desistam do swing por uma experiência negativa. Desista porque realmente você sentiu que aquilo não é pra você. Né? Sei lá, não gosto de balada, sei lá, sertaneja. Ok, não é pra mim, mas não porque eu tive uma experiência ruim. Né? Não desista por isso e converse bastante. Eu acho que a gente criou um post lá também recentemente falando sobre toques e palavras de segurança. Como no BDSM também existem essas palavras e tal. Numa legal. troca, é legal você ter uma palavra ou um toque. Sabe, assim, uma apertadinha no ombro, alguma coisa assim. Porque você fala assim, mas você não percebeu que eu não tava gostando?
Isso é muito subjetivo. Muito. Até porque a outra pessoa também está envolvida. Ah, não, mas você não pode esquecer de mim nem naquele momento. Mas pode acontecer. Então é importante que tenha um contato, um combinado, uma palavra, alguma coisa assim. Ou, ai, tô precisando de uma água. Aí a outra pessoa, aí já deu ruim alguma coisa. E aí as coisas vão terminar naturalmente, não vai virar um quebra-pau, não vai virar uma situação desconfortável, nada disso. Então eu acho que nesse caso é normal a gente acabar pegando um casal ou outro que não dá o encaixe, não dá química, ou que a outra pessoa acaba se empolgando demais, né? Que nem a gente falou, comecei uma troca e na hora quis parar. Como que eu faço? E agora? Eu não quero mais continuar com a pessoa que eu tô, só que eu tô vendo que o outro tá ali fervendo. E agora? Eu devo parar? E se eu parar, isso vai me machucar e vai virar um clima. E aí, nos comentários, as pessoas começaram a se morder umas às outras. Porque uns falavam que, não, você não pode atrapalhar o prazer do outro. A outra, não, mas ele é o meu marido, eu tenho que falar pra ele parar assim. Então, você vê que eu acho importante esse ambiente de discussão. Pode ver que todo final de post do Guia Meio Liberal, a gente pergunta, e você, o que pensa sobre isso? E você, já aconteceu algo assim? E o que você faria nessa situação? Porque ali é um ambiente de discussão, porque a gente não tem a verdade. Imagina, ninguém tem. Então a gente mostra um ponto, e aí cada um vai mostrando o seu ponto a partir dessa vista que eles têm e tal. Então, nesse caso, o pessoal criou uma discussão muito grande. De o que deveria fazer? Deixar o marido curtir? Deixar a esposa curtir? Ou então dar um sinal para parar? Eu acho que a chave é o quanto isso te machuca. Vai me perturbar, deixar o marido finalizar? Então eu vou dar um jeito de parar, né? Agora, se não... Então, assim, é por isso que eu falo, porque a troca de casal, ela tem que ser muito... Eu e a Bruna, a gente facilita, a gente não dificulta. E você não conversar, você já vai começar o negócio, a troca de casal, que já é um negócio já complicado. Sim. Porque os 4 têm que bater, entendeu? E se você não criar a regra com o teu parceiro, você vai estar com 4 ali, mano, que vai dar, entendeu? Pode dar algum tipo de problema. Eu e a Bruna, a gente sempre facilita. Trocamos lá de casalzinho. Acabei primeiro. Sei lá, terminei ali com a menina. Vi que a Bruna tá lá, o que eu faço é, gente, eu vou ali rapidinho, já vou fumar um cigarro. Se ela quiser continuar na assistência, eles fazem homenagem juntos. Se ela quiser ir comigo, a menina, a gente troca uma ideia lá fora. Depois volta pra cabine, vê, estão lá ainda, então já começa de novo. Tipo, sem grilo. Entendeu? Só que isso tem que ser combinado, né? Como já aconteceu várias vezes. Sim. A Bruna ficou, eu terminei ali, às vezes eu fico na assistência um pouquinho. Eu vejo que eu também já tô atrapalhando muito, que eles querem um momento mais íntimo, eu já saio, deixo com a menina ali, depois eu volto. Né? Só que isso tem que ser combinado, porque, tem que por ser exemplo, combinado. No início, acho que eu nunca falei isso publicamente. Gente, corta aí, ó. Agora, já puxa. Agora que vem bomba. Me manda esse vídeo. Não, acho importante falar isso, assim, mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Bem no início do nosso relacionamento, acho que 1 ou 2 meses, a gente tava no meio de um homenagem feminino. E na hora ali me bateu um sentimento muito ruim, assim, uma sensação de ai, acho que eu não tô legal, ai, eu tô me sentindo excluída, ai, começou, sei lá, um monte de grilo na cabeça, que depois a gente começou a perceber que era TPM. Porque sempre na TPM eu tinha uns grilos na cabeça. E aí eu saí do rolê. Tensão pré-homenagem. Aí eu saí da cama e queria, tipo, sair, fumar um cigarro, fazer alguma coisa assim. E eles acharam que tava tranquilo. Só que não, eu tava em surto, tava, tipo, mal. Aí quando eu falei... Ai, meu Deus, se tu tem um códigozinho, já antes não, de sair tu já fica, fala, né? E aí eu fiquei assim mal, aí daí eu voltei estranha, porque eu sou uma pessoa muito transparente. Quando eu estiver mal, ou sei lá, vocês fizeram alguma coisa pra mim, vocês vão perceber nitidamente que eu estou chateada com vocês. Eu não consigo disfarçar. E aí eu voltei esquisita, e aí eu comecei a tentar retomar isso, e aí não retoma, e eu já tava broxada já total, e não conseguia muito. Mas aí até que consegui no final falar que era uma indigestão, falei que, enfim, alguma coisa assim. Descobrindo agora, né? Então era isso. Então, esse aí, é o código, digestão. Aí, então O aconteceu Rodolfo sempre fala que eu tô com dor de cabeça. A Bruna tá com dor de cabeça. Fala, Então, nossa, o povo deve me achar. A Bruna tá com dor de cabeça, mas eu tô enxaqueca. chegando aí. Eu tô Casal aspirina, né? Aí aconteceu essa situação e depois a gente conversou, tudo, a gente até discutiu esse dia e tal, não sei o quê. Só que a partir dali,
às vezes eu tinha vontade de sair e não tava mal. E eu falava, e agora? Se eu sair, ele vai achar que eu tô surtando. Que eu tô... E agora? Como que a gente faz? Aí, o que eu fazia? Gente, pode continuar, tá bom? Eu só vou ao banheiro. Eu dava a descrição certinho, ó. Eu tô indo só ao banheiro, pode continuar. Daí a menina olhava assim, pode continuar, é sério. E ele olhava assim pra mim, sério, é sério, por favor. A menina aqui, né? E nunca mais voltou? Não. Fica aí, tá tranquilo. Tá... Mas daí eu saio, tal, volto, normal. Às vezes é só um banheiro, um cigarro, alguma coisa assim. Só que agora já é... A pressão sobe, né? Será que é mesmo? Será que deu ruim de novo? Mas foi a única vez, assim, que aconteceu isso. Mas que depois virou um combinado de, quando eu sair, pode continuar, tá tudo bem, tá bom, tá tudo certo. Só foi aquele dia, foi um dia ruim, foi uma situação ruim e tal. E não aconteceu mais. Então é importante deixar isso combinado, porque imagina, o marido sai no meio do rolê e fala, pronto, perdi meu marido. Já era, acabou. Eu gosto muito das Hot Wife. Adoro. Só que a Bruna não vai... Como é que ela vai interagir com o Cuckold? Aí eu já entendo isso e já facilito pra ela. Falo, Bruna, eu tô indo com aquele casal ali, vai caçar um single aí que é facinho pra mulher caçar single, pô, que nem água. O homem pra caçar uma single menina é mais complicado. Ou é um casal que já pega, ou o cara tem que ser, porra, ali daquela envolvente, tem que ser do meio pra entender a parada, né, e tal. Né? Só que hoje, agora também, eu já tô meio monstro. Né? Já tá exagerando na sedução. Você vai dar um curso aí. Você falou de casal cuckold, né? Aconteceu uma situação, tinha 4 casais cuckolds. E os 4 conheciam o Rê, né? Porque já é single há muito tempo e tal. Gosto. Hot Wife, gosto. E aí, elas começaram a vir pra mim, assim, falar, mas e o Rê? Você falar, viu, vamos subir todo mundo. Não, mas eu falei, viu, eu sou só mais um, vou usar um termo agora, eu sou o marido cuckold. Ué, mas você vai ficar junto com ele? Sim. Aí chegou lá na hora, começou a rolar, os 4 maridos com o celular e eu também, junto, assim. Com o meu vibradorzinho, eu com o meu vibrador e com o celular. Assim, e eles olhavam assim pra mim, nossa, gente, olha que diferente. É a Cucuim, ó. Exatamente. Foi super da hora. E foi super da hora. Muito bom. Foi inclusive, muito bom. se quiserem repetir, estamos... Vocês que sabem quem é aí, ó. A gente teve uma vez que a gente tava... Não era troca, era um bololô. Que era num motel, mas acho que tinham 8 pessoas. E aí uma menina, o single era muito experiente e tinha acabado de começar a namorar a menina e levou ela. E aí uma hora ela não tava gostando do bololô e saiu correndo pro banheiro chorar. Foi todas as meninas atrás dela. Legal. E não, o que foi, amiga, não sei o quê. Ela falou assim, ele não percebeu que eu não tava gostando. Só que aquela coisa de, se você não... Aí eu falei, amiga, a luz tava baixa. Tava quase apagado, sabe? Quando você só liga a luz do banheiro e o resto fica... Então era uma luz que você não vai ficar olhando nem no olho. Rolando um bololô, 8 pessoas. Você vai estar vendo se ela tá gostando. Ai, mas ele tinha... Se ele tem tanta experiência assim, ele tinha que ter percebido. Não, ele não tinha que ter percebido. E se o homem, mesmo se você der todas as letras, ele não percebe. Assim vai ser difícil. Então você tem que falar. Aí ela foi acalmando, não sei o quê, aí chamamos ele. Tem que deixar ele. sem graça mesmo. Ainda demos bonito. Não tô entendendo. Pronto. Ainda conversei com Quero ele. ver se sobe depois dela. Ainda falei assim, será que o cara vai achar ruim, né? Porque as 4 meninas em cima, ela chama ele lá, daí chamamos ele, aí enfiamos ele no banheiro também. Gente, virou um paredão. Podcast. Aí a gente começou a falar, não sei o quê, você tinha que ter percebido, mas ela também tem que falar, mas você não... E aí ele ficou todo, não, eu achei que ele poderia falar, mano, quem são vocês? A gente tá se conhecendo hoje, não sei o quê. Para de me dar aulinha, né? Mas não, ele acatou assim, falou, não, bacana, não sei o quê e tal. E aí a gente voltou pro clima mais tranquilinho ali, mas ela ficou um bom tempo chorando. E acontece sempre. E outra vez também na Inner, o Rodolfo foi pro Glory, aí a gente tava lá no meio, depois eu já quis voltar, aí eu fui pro fumódromo, aquela coisa do... Comecei a bater papo com uma moça e ela, toda irritada, fumando, não sei o quê. O que foi, amiga? Ela, eu tô muito brava, que o meu marido, a gente fez uma troca e ele transou com a menina, fez coisas que ele nunca fez comigo. Não, isso é clássica, né? Gemeu mais do que... Rodopiou a menina lá. Nossa, aí o cara chegou... Ela não quis nem me apresentar, sabe quando tá puta, assim?
Nossa, eu falei, nossa, como eu queria ajudar eles nessa hora. Esse é um mas malabarista. Enquanto eles não conversarem de falar, meu, por que que você nunca fez isso comigo? Enfim. E é aquela coisa de você se comparar, né? Mas eu falei, você vai ter que falar que você tá chateado. Tem que a comunicação, né? Ela não é só você chegar e também falar de qualquer forma, senão toda vez vai virar uma briga constante e aí o meio vai realmente se tornar algo ruim. Então, tipo, a pessoa que tá com a dor, a gente sempre fala disso, né? Por exemplo, se ele tá com uma dor porque ele fala que eu pisei no pé dele, não tem como eu falar que não tá doendo. Porque não fui eu que recebi a pisada. Ah, mas eu sempre faço isso, por que agora você tá reclamando disso? Porque agora tá doendo. Sim. Então, não tem como a gente mensurar que nunca... Que nem, vou dar um exemplo esdrúxulo. A gente tira a sobrancelha. Tem dias que a gente tá mais sensível, que dói, que você fica incomodado, que fica caindo lágrima, que até sangra. Então, assim, o nosso corpo ele tem reações diferentes. Quem dirá nossas emoções? Então, as pessoas têm que acolher essa dor. Ah, mas você nunca teve ciúme de eu fazer homenagem masculina? O que deu em você hoje? Hoje eu senti. E aí, o que a gente faz com esse sentimento a partir de agora? Entendeu? Então, a mesma coisa, que nem a gente tem alguns combinados nossos e tal, que vão variando e tal. E aí a gente sai da linha em algum momento, faz alguma coisa que estava fora do combinado. Falei, e agora? O que a gente faz com isso? Vai virar uma treta astronômica e tal, isso aqui. A primeira coisa até um casal que a gente gosta bastante, né? Falou no Towers. Eles falaram assim, você tem o direito de errar uma vez, mas não duas. Porque se você errou, você já sabe que é um erro. Então você vai fazer de tudo para evitar aquele erro novamente, para que aquilo não se torne uma recorrência. Porque aí vai aparecer um desrespeito, aí vai aparecer um relaxo, né? Então a comunicação, a dor, tudo tem que ser acolhida. Só que só é fácil aqui, né? No racional. E no dia a dia? Na hora que tá fervendo, na hora que tá doendo, como que a gente faz? Entendeu? Sim. Vou conseguir chegar com dor e falar assim, então, eu senti... Não, vou chegar... Poxa, olha o que aconteceu! Entendeu? Vou te matar! Eu e o Rodolfo, desde o começo eu falava pra ele que ele queria, às vezes, ter alguma regrinha. Eu falava, eu gosto de quebrar regra. Então, se a gente ficar colocando regra, a primeira coisa vai me dar vontade de fazer. Porque eu lembro, tipo, meu pai falava, me dá vontade de fazer, é ótimo. Vocês não me arrumam namorado com dread. Foi lá e automaticamente o Bob Marley no dia seguinte. Aí. Eu falei, sem regra, eu falei pra ele, eu tenho uma coisa com regra. Acho melhor a gente não ter. Aí, não, beleza, não sei o quê. Mas a gente pode conversar o que ficou ruim. Então, a gente tinha a básica, que era numa... A gente já caiu essa regra, mas era... A gente não fica com PB, que já caiu essa regra. E tinha a regra do... Qual que era? Mesmo ambiente. Não podia? Só podia mesmo ambiente. Tá, só podia. Que aí o mesmo ambiente era um quarto, que virou uma sala, que virou um castelo, que virou um mundo. Mesmo ambiente não pode ser fora da Terra. Né? Fora da Terra não pode, mas aqui dentro tá tranquilo. Mas teve essa coisa, que às vezes, não, a gente gosta de se olhar, não sei o quê. Mas uma vez, né, então, tava num sobrado e começou um bololô lá em cima e eu lá embaixo. Aí, e não me chamou, e agora, né? Aí começou... Isso é muito de segurança, da gente ir Mas toda vez que tinha alguma coisa, conversava. A gente tem uma preocupação, assim, nesse sentido de... Quando a gente faz homenagem, sai com outras pessoas, a gente tem um cuidado muito com a pessoa, principalmente se é a primeira vez dela. Pode bater um sentimento ruim em mim, pode bater um sentimento dela, mas a gente tem que primeiramente cuidar do sentimento daquela pessoa, porque a gente pode transformar a vida daquela pessoa. Ela pode ter uma experiência totalmente negativa por conta do nosso comportamento. Pô, e a gente não quer que a gente seja reconhecido como uma pessoa que, foi por causa deles que hoje eu não entro Não sou do meio, Puta, é uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente sempre toma esse cuidado. E sempre que acontece alguma coisa que não bateu legal, assim, em mim, né? A gente se como é que é? Despir? Como é que é? Isso. A gente se livra Fica despido. Fica despido. A gente se livra do defensivo e mostra a nossa vulnerabilidade. Porque é muito fácil falar assim, eu tô mal porque você fez isso, eu tô mal porque você fez aquilo. Acusar o outro logo de cara. Porque eu sei que ela também provavelmente vai fazer o mesmo, porque ela também tem argumentos também para se defender e que é tão válidos quanto o meu. Eu só tô olhando do meu prisma, mas ela tem o prisma dela também. Sim. Então a gente chegou num acordo que não é eu contra ela, não é ela contra mim, mas somos nós dois contra o problema. Aconteceu isso. O que a gente faz a partir daqui?
Então isso é muito importante, até para situações como essa da mensagem. Aconteceu um problema. Tá, senta e conversa. O que a gente faz a partir daqui? Não importa quem errou, mas se não tem intenção de repetir o erro, o que a gente faz a partir daqui? Né? O problema surgiu. Né? Nós dois contra o problema, e não eu contra ela contra mim. Não se trata de eu me defender das acusações dela, ou ela se defender das minhas acusações. Tá, legal, aconteceu uma situação, te peço desculpa porque não era a minha intenção, tá? Mas sinto que errei, mas como é que a gente supera isso? Bom, na próxima, aí vem os combinados, aí vem a conversa, e vem a situação, e o cuidado. Eu achei legal você falar isso. A gente se preocupa com a pessoa, porque eu já, como single, eu comecei a ficar chateada demais com vários casais, porque a gente fazia homenagem e a mulher ficava com ciúme. Fazia homenagem, homenagem. Aí aconteceu 1, 2, 3, eu comecei a achar que era eu. E aí teve um casal que aí eram já muito meus amigos, e aí rolou, mesmo assim, rolou o ciúmes. E uma treta feia. Eita. E não sei o quê. Aí eu lembro que eu já fiquei, mas e agora? Porque esse casal é minha referência. E também deu esse ruim. Então aí eu já desabei, comecei a chorar. Aí veio um casal e falou assim, o casal que briga e você é a single é o problema do casal. Quem não tá alinhado é eles. Não pega essa culpa pra você. Isso tirou um peso, assim, nas minhas costas, que eu falava, é mesmo. Né? Então, que legal que vocês têm essa preocupação com quem é novo. Sim. Mas você concorda também que se vocês não estiverem alinhados, vocês que têm que falar assim, não vamos sair hoje? Ou, exatamente. Né? Porque daí... A responsabilidade é nossa. O terceiro elemento ali é o convidado. Eu falava, gente, o casal que não tá bem e eu que tô me sentindo mal... Então, aí tirou um peso, assim, que você que é single, pense nisso. Que se algum casal alguma vez brigar com você ou te derrolar uma treta, isso quer dizer sobre o casal, não sobre você. Né? E isso também vale, porque as pessoas vão te questionar no sentido assim, mas e se a menina for uma desgraçada e não sei o quê? Se a menina for uma desgraçada que tá querendo causar ali no... com ela. Os dois vão saber sair disso, entendeu? Então, assim, vamos supor... Vocês estão fazendo uma homenagem feminina lá. Rodolfo começa a perceber que a menina tá com sacanagem. Tá excluindo a Bruna. Tá não sei o que lá. Você vai tomar uma atitude. Porque vocês estão alinhados. Então, você não vai deixar ela fazer mal pra Bruna. Entendeu? Então, é isso que também tem que... Então, mesmo quando a menina, de repente, não tá preparada pra fazer uma homenagem, quer fazer uma disputa com a esposa, aquela coisa e tal... Se o casal tá alinhado, isso não vai rolar, entendeu? Assim como a gente tem o Instagram, tudo, a gente conversa, curte as pessoas, não sei o que lá. Se vem alguma pessoa com ideia errada, seja tanto comigo ou com ele, a gente sabe como sair. E outra coisa, os dois, nós somos os primeiros um a falar pro outro. Nunca a gente vai descobrir por terceiros, entendeu? Então, se a pessoa acha que tá só escondidinha ali e tal... Fica a dica, hein? Se mandou, ele sabe. Se mandou pra ele, eu sei. Eu tive uma experiência, assim. Mesmo esses perfil fake que acham que a gente quer transar com vocês. Nossa, eu tive uma experiência... Eu mostro tudo também. Ele já fala, quem é esse idiota? Eu obviamente não vou expor a pessoa, mas é um casal que eu praticamente amo bastante. Mas aconteceu uma cena engraçada, assim. Foi a primeira vez que a gente saiu, né? O casal queria sair com um single, tudo. E tava muito alinhado, tava tudo muito conversado, tava tudo muito bonito e tal. E eu já tinha uma certa experiência, então, beleza, né? A gente foi pro motel, rolou tudo que tinha que rolar, aquela selvageria, tá? A gente joga a camiseta, beleza. Acabou, eu fui lá pro banheiro e tal, dei uma lavada no corpo, tudo. Aí na hora que eu voltei, estavam lá no chameguinho, tudo. Aí eu falei, gente, vocês viram meu celular aí? Eu tô procurando meu celular. Não, deve estar embaixo da Bruna. Aí nisso, daqui a pouco... Eu senti ali uma situação assim, aí a mulher começou a olhar pra ele, olhou pra ela, ele já, não, desculpa, começa a chorar, mas chorar copiosamente. E eu sem entender nada, eu falei, o que aconteceu, Bruno? Pelo amor de Deus, por que você tá chorando? E eu tô aqui pelado, eu preciso só do meu celular, cara. Aí eu falei, não, aí começou a chorar e se abraçar, mas foi uma coisa muito estresse, foi um estresse muito grande que tomou ali na hora. E aí acabou o rolê, já fui pondo minha roupa, já entendi qual era a situação, falei, mano, vou deixar, e aí, gente, desculpa aí, alguma coisa aí, eu não sei o que aconteceu, tudo. E aí foi me direcionando. Só dá meu celular. E ela chorava de lágrimas, assim, e aí chorando junto, os dois abraçados e os três pelados, né? Imagina a cena. Caramba. E o senhor, o que aconteceu, cara? Porque aí na hora, no caminho, ele me levou até o portão, assim, a saída do motel. Falou, cara, desculpa, falei uma merda, ela não deveria. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, porque o nome dela não é Bruna, né? Eu falei, mas e aí? Eu falei, não, porque a Bruna é o nome da minha falecida, que faleceu há 2 semanas de câncer.
um puxado. Então foi uma situação muito delicada, porque não foi uma traição, teve uma parada anterior, mas aí não soube lidar, porque o sentimento foi mais forte, ainda mais naquela situação de estar os três vulneráveis. Então, a menina bateu mal também, imagina. Bateu mal, mas eu acho não tem como ela brigar com ele também. Também não tem como brigar, entende? É uma situação conflituosa. Não é que o cara fez de sacanagem ou que confundiu o nome dela com uma menina lá do trampo. E aí... Não. Pesado, pai, você tá louco. Pesado. Porra, e aí ela vai falar o quê? Seu ridículo, você vai lembrar logo. Não tem como, Valeu, tchau, obrigado aí, desculpa aí. Eu falei, mano, resolve aí, você, ela e a Bruna. Não sei. Tá indo, né? Gente, que loucura. Pior que já trocaram o nome na época que eu era PB. E aí o cara pessoas vivas. Pessoas vivas. Mas o cara se entregou, pra mim ele se entregou, que depois que ele falou, ele já parou, levantou, e se vestiu e foi embora. Se não tivesse nada, ele não ia ter feito isso. Daí eu fui e cacei o nome da menina que ele me chamou no Facebook. Que era um nome... mais raro, bem específico. Assim. Falei, não vai ter duas dessas. Nossa, porra, mas aí o nome raro aí é sacanagem. Aí eu achei e a menina falou, o quê? Ele tava aqui ontem. Daí, entendeu? Aí, enfim, foi todo um rolo, mas... Então, roupa suja no varal. Sai da pedra marisca. Só que eu não teria, porque eu sou bem... Eu não teria ficado tão brava se ele ficasse, nossa, desculpa, foi mal, sei lá. E ficasse lá, ou ele me desse uma clima. Atenção. Ele pesou, ele se vestiu e foi embora. Me largou entregou. lá. Aí eu fiquei tipo... All-in. Olha aí. Só que pirando, aí a cabeça já começa a caraminholar. Só que aí o contexto era mais propenso a uma traição. Nesse caso que eu vivi, não, né? Nem houve uma traição. Houve uma... Como é que é? Uma falha ali, um lapso, né? Foi uma falha. O hábito de a vida inteira ficar falando Bruna, aí chega a outra, morreu, pô. Bruna, aí fala, não. Caralho, mano. Mas naquela hora, mano, porra. É nessa hora mesmo que chama, é impressionante. Espero que ela não tenha aparecido. Às vezes foi ela que sussurrou ali no ouvido, né? Gente. Gente, o papo tá bom, mas eu preciso chegar no auditório aqui, todo mundo. Eu também gostei. Momento, recadinhos finais, que é as próximas festas, quais é o calendário do Casal Roma Sex. Então, primeiro, a gente tem Montparnasse, dia 6/9, que é o dia do sexo. Todo mundo fala assim, mas eu não consigo ir porque é no meio da semana. Gente, não, dessa vez é véspera de feriado, então não tem desculpa. Vai ser a primeira vez, inclusive, que há pedidos, a gente vai colocar DJ, porque lá no Dominatrix é mais uma música, né? Ambiente tipo, ali. Um pubzinho, mais um ambiente, como é ali bem em região de casas, nunca eles colocam som tão alto, é uma coisa mais... Mas dessa vez a gente vai pôr a DJ, que é essa daqui, como que é o nome dela? Donatrix. Que é Mara, então o pessoal falou que ela arrasou a última vez, e então vai dar um up assim na festa, que as nossas festas já fervem, agora imagina com a DJ. Não, essa Montparnasse eu tô ansioso já, porque show, é a última, meu amigo. Show da Érica Brasil, maravilhosa. Que a Érica Brasil arrasa muito. E só as vampirinhas, hein? Só as vampirinhas no Dominatrix. E a Ruiva, que vai fazer uma cena inédita. Ruiva! Me aguarde, hein? A gente conheceu ela, a Ruiva, linda, maravilhosa. Linda. Nossa, maravilhosa, Ruiva. A gente nem combinou ainda nossa a queridíssima. Cena, mas acho que vai ser um shibari, alguma coisa aí comigo. Estou ansiosa. Então, gente, não percam. A gente está fazendo agora um esquema de quem faz check-in até as 10, as mulheres são VIP. Então... para incentivar também a galera a chegar cedo, senão a galera só quer chegar pra cena, e aí acaba às 2 da manhã e fica, deixa eu ficar mais. Não, vamos pôr a festa mais pra cedo, porque ainda é uma quarta-feira, né? Mas com DJ e tudo a gente vai estender um pouquinho. E aí, depois, a nossa segunda festa que eu quero chamar vocês é o Roma Freedom, que é um evento que a gente uniu, fizemos inclusive ontem uma live, eu e a Bruna Rubi, falando tudo sobre o evento, que a gente uniu a Roma Sex com a Freedom e vai fazer uma festa em Búzios, logo depois da festa do CRS. Então, quem não tiver tempo para ir na festa do CRS... que é muito puxado? Vai na festa da Roma Freedom, numa pousada incrível em Búzios.
vai ser fechada só pra gente. Lá na praia de João Fernandes. 100% liberal. De frente pro mar. Olha aí. Piscina, hidromassagem, almoço, café da manhã incluso. Isso que tá bom. Então, assim, é imperdível. As E preço três super DJs acessível. femininas também maravilhosa, que é a Camila Fontes. E ainda parcela ainda, hein? Tem quarto ainda, parcela tá, em gente? 6 vezes, só tem uma suíte master. As demais são a suíte standard. Então, assim, mas eu sou single, eu posso ir? Sim. Mas eu posso fechar sozinho? Sim, temos preço por pessoa. Quem tá aí, quem tá vendo ao vivo, tá? Quem tá vendo aí o programa, a gente tem uma suíte master, já aproveita lá, porque por que tu acha que só tem uma suíte master? Já tem a panelinha ali já. E sempre cabe mais um nessa panelinha. Tem uma ali, ó, tem uma sobrando aí. Então reserve logo a sua. Você que tá aí, ó, reserve logo a master aí, já garante. Aí vai ter o quarto dos singles, quarto das singles femininas, um de frente pro outro, você pode abrir a porta ou fechar ou juntar. Vai ser que nem BBB, filho. Big Brother Brasil, casal Romasex. Búzios é maneiro pra caramba. Pode passear também. Big Brother Búzios. 10 minutos da rodoviária. Vem com a gente. Dá pra ir também. Vem com a gente que vocês vão entender o que a gente tá falando. É isso. Quem ficar interessado, vai lá no @_Romasex e peçam as informações que eu já mando. E vocês, muito obrigada pela presença. A gente agradece o carinho, o convite. Muito legal. Felizes, Passa pra galera como que falam com vocês, qual que é o Instagram. Bom, nosso Instagram é @Guia Meio Liberal. Então a gente produz esses conteúdos para ajudar as pessoas que querem entrar no meio liberal, pra gente começar a ampliar a nossa comunidade, mas não ampliar só em quantidade, mas sim em qualidade. Uau, muito bom. Maravilhoso. Obrigada, viu, gente, pelo convite. É isso. Um prazer gente adorou, de muito verdade. bom. Obrigada. É isso. Parabéns, hein? Obrigada. Fechou. E é isso aí. Uhul.